Olá, seja bem-vindo a mais um The Talks Podcast. Esse episódio é um episódio especialíssimo, na verdade é disparado, um dos melhores momentos aqui que eu esperava para trazer aqui para o The Talks. Mas esse aqui é um ambiente para a gente falar de finanças, de negócios, de empreendedorismo e de educação financeira, é claro. Quem está aqui comigo é ninguém, nada mais, nada menos que Ulisses Tapajós. Seu Ulisses, seja bem-vindo aqui ao The Talks. É uma grande honra e uma grande satisfação receber o senhor aqui hoje. Poxa, o senhor faz parte da minha história, então, de fato, é um dia muito especial e eu quero aproveitar o momento aqui para a gente compartilhar as nossas experiências. Eu já falei em vários lugares aí que o senhor é o meu mentor, é o cara que eu aprendi muito e que até hoje nos ensina, né? Então, bem-vindo, seu Ulisses, aqui ao The Talks. Puxa vida, Dan, eu começo aqui com uma emoção muito grande, porque eu me transporto lá atrás, no passado. Eu pensei que por volta de 15 anos atrás, 14 anos, Exatamente, 15 anos, 16 anos, né? Quando nós nos encontramos pela primeira vez, você muito jovenzinho, 15 anos atrás, quando a gente se encontrou na porta do elevador do Milênio. Verdade. Você trabalhava numa imobiliária muito próxima da onde a gente ia começar a trabalhar uma agência de investimentos. Legal. E você, como economista, imediatamente foi muito direto ao ponto, dizendo, olha, eu tenho todas as vontades e habilidades para trabalhar com investimentos e eu quero uma oportunidade. E você demonstrava ali o brilho nos olhos dos vitoriosos. De maneira que aquilo me conquistou rapidamente. Na descida do elevador e na subida você já estava contratado. Você não pode perder tempo, né? Você tem que ser rápido no gatilho. Que legal, para identificar talentos. No que a gente desceu, tomou um café e subiu, pronto. Aí você já estava contratado e hoje você é esse jovem extraordinário que todos nós admiramos. Um rapaz muitíssimo correto, honrado, ético, batalhador, vitorioso, inteligente, muito bem casado com a Joana, pai de uma garotada aí linda, olha que legal. Verdade. A vida é muito bacana por conta disso. Quem diria que aquele encontro que você certamente premeditou, uma conversa de elevador. Uma conversa de elevador causou um efeito tão importante para a tua vida e para a minha vida também, porque a gente tem convivido a partir de então e a gente só tem tido momentos muito agradáveis, momentos de companheirismo, de respeito, de vitória, né, de desafios. Seu Ulisses, muito legal o senhor estar falando sobre isso. Pô, até fico emocionado aqui, porque naquele momento eu tinha 21 anos de idade. Olha só. Quando a gente se encontra. Nesse dia aí do elevador. E eu estava, acho que no terceiro ano da faculdade de economia. Eu escutava muito falar, poxa, Ulisses Tapajós, na sua história na Zona Franca de Manaus, que é um modelo que a gente estudava muito dentro das faculdades. Né? Os próprios professores mesmo falavam muito do seu exemplo, né, do exemplo da gestão, do modelo de gestão dentro da indústria, e usavam muito seu nome e jamais imaginaria que um dia a gente fosse se encontrar, né? E daquele momento, como o senhor falou, né? Uma subida de elevador lá no Milênio. Uma descida e uma subida. Exato, né? mudar a minha vida, porque assim, eu sou grato ao senhor, à sua família, que a gente construiu uma história junto. Trabalhamos juntos, né? Tantos anos, exatamente. Né? Aprendi muito no dia a dia ali. Eu, como eu disse, tinha 21 anos, estava entrando ainda no modelo corporativo, não tinha muita experiência. Sim. E ter convivido, né, com o senhor foi me moldando, me ensinando, me mostrando o caminho a fazer as coisas boas. Fazer os cursos certos, né? Os cursos certos na área de educação financeira, né? Exatamente. E você começou engatinhando, mas foi fazendo os cursos certos, com a tua inteligência, com a tua vontade de aprender, a tua vontade de vencer. Foi dando tudo certo, veio a Ancor, passou na Ancor, e aí você se destacou. Seu Ulisses, eu nunca nem tinha saído de Manaus. Olha só. Eu nunca tinha viajado. Olha só.
E naquele momento o senhor falou, Dean, estou preparando uma equipe de jovens para ir para São Paulo. É verdade. Você aceita o desafio? Aí tremeu tudo. Eu falei, como assim? Eu nunca nem viajei, nem tinha saído de Manaus. É verdade. Poxa, vou trazer um especialista aqui para preparar vocês. E aquilo ali, seu Ulisses, eu abracei como oportunidade da minha vida. É verdade, é verdade. Você foi um destaque entre tantos jovens vitoriosos ali daquela nossa equipe, né? Você foi um dos destaques, tanto que hoje você está aqui no Dian Talks, né? Exatamente. Estamos aqui conversando sobre esse passado tão bonito. Que legal. Vale a pena a gente acreditar, sonhar, trabalhar, se sacrificar para poder vencer, né? Vale a pena. Coisa boa, seu Ulisses. Falando um pouco aí também da sua história, seu Ulisses, eu sempre, poxa, eu já conheço aí, mas as pessoas que estão nos ouvindo, isso aqui é o mundo inteiro. Hoje você bota isso na rede e isso fica lá na rede para sempre, né? Então, para contar um pouco da sua história, seu Ulisses, o senhor é de Manaus, é filho daqui, estudou aonde? Como é que foi o Ulisses Tapajós, a formação? Seus pais eram ricos? Como é que foi, seu Ulisses, a sua história? Deixa eu te dizer, então, eu tenho hoje 75 anos, de idade. Eu sou filho de uma família muito humilde, muito humilde. Meu pai e minha mãe muito humildes, muito voluntariosos, muito decididos, muito sonhadores, mas muito humildes. Meu pai era garçom, minha mãe era funcionária pública e eles tinham características que se complementavam. Eu, inclusive, brinco dizendo que eu dei certo, porque eu puxei 51% para minha mãe e 49% para o meu pai. A minha mãe era muito decidida, Diana, era batalhadora, e vivia atrás das metas e colocava os seus planos e perseguia os planos e fazia cada um de nós ter objetivos na vida. Meu pai era meio romântico, meio sonhador. Meu pai gostava de cantar, meu pai gostava de fazer discursos. Então eu saí o trabalhador, 51% da minha mãe e o 49% do relacionamento com meu pai. Sim. De maneira que a soma do conhecimento, da decisão, da vontade de vencer com o relacionamento com as pessoas acabou dando certo. Eu sou o filho mais velho, de 8 irmãos. Sou o mais velho da família e fui criado pelo meu pai e pela minha mãe sem muita oportunidade a não ser estudar. Meu pai e minha mãe diziam assim, eu muito jovem, estudava com muita dificuldade em colégios públicos. Perfeito. E meu pai e minha mãe diziam assim, você tem que estudar porque a maneira de a gente alterar a nossa vida, mudar a nossa vida, melhorar a nossa vida é através do conhecimento, através de você ganhar conhecimento. Se você estudar, você vai se formar, vai arranjar bons empregos e você vai mudar a vida da nossa família. E aconteceu exatamente isso. Por conta disso, eu estudava muito, meu pai muito rígido, minha mãe muito rígida na cobrança dos estudos. Eu aprendi a gostar de estudar. Eu era um garoto que... deixei de gostar de jogar bola, senão seria um craque hoje, para poder estudar. Mas isso aí me ajudou muito, da mesma maneira como você teve a sua oportunidade, eu também tive a minha, através do estudo. Eu, quando me formei, em 1964, em Manaus, a gente não tinha faculdade de engenharia, eu tinha uma aptidão muito grande para matemática, e eu então fui... meu pai conseguiu uma passagem lá num avião da Força Aérea Nacional, da Força Aérea Brasileira, e eu então fui para o Sul, e lá no Sul eu cheguei em Curitiba para estudar em engenharia. Como eu era muito estudioso, eu venci a diferença de nível de ensino do Amazonas com o Paraná, eu fui lá para Curitiba, estudava muito e eu então acabei passando na faculdade de engenharia, fiz 5 anos de faculdade de engenharia, trabalhava de madrugada. Estudava de dia? Estudar de dia, trabalhar de madrugada para poder pagar minha faculdade, para poder custear meus estudos. Sim. E eu, então, me formei. Entendi. E daí vim para Manaus em 1969, final de 1969. Vim para Manaus quando o Distrito Industrial estava começando. Havia aí, já tinha o Decreto 288, que foi criado em... Deixa eu ver aqui, foi criado em
1964, logo depois da Revolução, de maneira que, naquele momento, o Distrito Industrial estava sendo pavimentado, estavam colocando energia, criando a infraestrutura para o distrito, algumas fábricas já estavam trabalhando, quando eu cheguei em Manaus. E aí eu comecei a aproveitar as oportunidades que a vida apresenta, tal como você lá numa descida de elevador e uma subida de elevador. Eu também tive lá o meu elevador por conta de que, quando eu cheguei em Manaus, as empresas que estavam se instalando precisavam muito de engenheiro. Eram todas empresas industriais, precisavam de engenheiro. Manaus não tinha curso de engenharia, pouquíssimos amazonenses tinham se formado em engenharia, grande parte se formava em engenharia e já ficava lá pelo sul, já arranjava emprego lá no sul. Então, quando eu cheguei aqui, tinha uma grande quantidade de empregos, principalmente porque as indústrias contratavam engenheiros do sul, eles vinham para cá com as suas famílias, era uma cidade muito hostil, 1969, 1970, Manaus era uma cidade ainda muito pouco servida de escolas, praticamente de universidade, hospitais, etc. E essa turma vinha do sul com a família, a esposa, os filhos. E na primeira doença tropical que o filho pegava, no primeiro sarampo, todo mundo se desesperava e pegava o primeiro avião e voltava. De maneira que não era muito fácil você contratar engenheiros do sul, porque qualquer doença tropical que alguém apanhasse, a esposa ficava desesperada e voltava. E, de repente, aparece aqui um camarada que é amazonense, que queria trabalhar aqui em Manaus, diferentemente da turma, que já tinha apanhado todas as doenças tropicais, sarampo, catapora, cachumba. Engenheiro. Espinhela caída, tudo. Já tinha tido tudo. Que tinha sido criado ali no Igarapé do Educando, eu morcegando catraia, nadando junto com as catraias. Quer dizer, o camarada que estava completamente batizado das doenças tropicais. E querendo ficar aqui em Manaus. Então, eu tive aí muitas oportunidades, bons convites, bons salários para começar a trabalhar. Naquela oportunidade, a minha mãe sempre dizia assim: meu filho, você tem que estudar, porque Deus ajuda quem estuda. Se você estudar, Deus vai lhe ajudar. E depois, quando eu me formei, que eu vim para cá para trabalhar, ela dizia: meu filho, você tem que trabalhar, porque Deus ajuda quem trabalha. Quer dizer, cada vez mais minha mãe colocava sempre um sonho adiante, uma meta adiante. E aí, então, Deus ajuda quem trabalha. Então, por conta desse Deus ajuda quem trabalha, por conta do objetivo que eu tinha de ajudar meu pai e minha mãe, eu era um verdadeiro workaholic. Eu trabalhava 24 horas por dia, tinha dias de dormir na fábrica, por conta de trabalhar, por conta de atingir as metas. Tive muito bons gestores que me ensinaram como é que se fazia gestão, me ensinaram a atingir metas. De maneira que isso tudo me deu a possibilidade de fazer uma carreira muito vitoriosa lá no distrito. Né? Por conta de estudo, trabalho, relacionamento, perseguição de metas, busca de alcançar os objetivos. Sim. E, seu Ulisses, o senhor ficou muito, digamos assim, teve um destaque aí no polo industrial, né, por conta da MASA. Né? O senhor já entrou lá como gestor, já começou, foi contratado para o cargo de diretoria. Como que foi sua história lá junto com a MASA da Amazônia? É verdade, olha só, olha lá como é que é. Eu, então, tinha todas as oportunidades de trabalhar nas multinacionais. Mas, naquela ocasião, existia aqui um empresário muito famoso, um empresário mais inteligente que já passou por essa terra, que se chamava Natan Xavier de Albuquerque, seu Natan. E lá ele era dono da loja Credilar, e lá pelas tantas eu conheci o seu Natan num evento social, acho que na associação comercial, em algum lugar aqui da cidade. Eu conheci o seu Natan e começamos a conversar, gostamos muito um do outro, houve uma simpatia muito recíproca. E o seu Natan lá pelas tantas me dizia assim: olha, eu acho que ele tinha 20 lojas, chamada Credilar. E ele dizia assim: Ulisses, o futuro dessa cidade não está no comércio, o futuro dessa cidade está na indústria. Não existia ainda polo industrial. E o futuro está na indústria, de maneira que eu quero muito migrar do comércio para a indústria. E se você quiser vir trabalhar comigo, nós somos um grupo amazonense, diferentemente de um grupo multinacional, mas nós vamos crescer muito. E eu, então, me entusiasmei por conta desse empreendedorismo do seu Natan, quer dizer, essa possibilidade
de eu empreender. Eu estava vendo que nas indústrias multinacionais as coisas já chegam, os manuais já chegam todos prontos, etc. Você não tinha muito trabalho de criação. E o Seu Natan, então, me convidou. E o primeiro trabalho que a gente fez foi a cervejaria Ambev, que fica ali do lado da Arena da Amazônia. Sim, Então, sim. eu e outros colegas amazonenses construímos a Ambev, que em associação com a Antártica de São Que Paulo. legal, seu Ulisses. Então, o senhor participou da Da criação criação ali, do zero, Sim, do zero. sim. Entrei lá com o primeiro trator e etc, etc. Eu e outros colegas, Marco Macena, Sérgio Cardoso, que foi até secretário de Finanças, enfim, Raimundo Lopes e vários colegas. Nós construímos a Ambev e no que a gente estava construindo a Ambev, tinha muita dificuldade de hospedar a turma de técnicos da Ambev que vinha, porque Manaus não tinha hotel, a gente só tinha o Hotel Amazonas. E daí surgiu a ideia, então, por que a gente não faz um hotel dentro do Distrito Industrial para apanhar esse público que vai vir para cá? E aí surgiu o Novo Hotel. Novo Hotel, que foi uma associação da moda importadora com o Novo Hotel. E isso foi lá, a Ambev foi em 1970, o Novo Hotel já foi em 1972, e lá pelas tantas, em 1974, surgiu a ideia e a necessidade de a gente fazer aqui uma fábrica de motocicleta. Tá. Até então, a Credilá importava motocicleta, vendia muita motocicleta da Honda, importada do Japão. E lá pelas tantas, o Seu Natan, com seu senso de empreendedorismo, viajou para o Japão. E lá foi discutido todo um projeto, e daí surgiu a Moto Honda da Amazônia, que é a maior empresa do Polo Industrial de Manaus. Eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe amazonense que recebeu os engenheiros da Honda. Viajamos Olha aí só que dezenas bacana. de vezes para o Japão, para Hamamatsu, para a fábrica da Honda, para Suzuka, para entender como é que funcionava uma fábrica de motocicleta, para montar a fábrica de motocicleta. E aí, em 1978, a Honda foi inaugurada em novembro de 76, e quando foi em 1978, a Honda tinha muitas dificuldades de produção, porque estava crescendo muito o volume de motocicletas e ela trazia todas as peças plásticas do Japão. Perfeito. E vinha embalado em containers, em navios. Era muito caro, muito caro. E daí surgiu a ideia de montar uma fábrica de plástico para fornecer para a Honda. E surgiu, então, hoje é a Multibras, naquela época começou como Évia da Amazônia. Era uma associação do Seu Natan com uma empresa de São Paulo chamada Évia Plásticos, que foi feita para atender a Honda. Depois ela se transformou em Multibras porque ela foi comprada pela Brastemp. Tá. A Brastemp queria fazer forno micro-ondas, queria fazer condicionador de ar, etc. Então, nesse nosso projeto, a gente tinha possibilidade, e aí virou Multibras. Eu, então, estava lá nas negociações da Multibras, etc., quando faleceu o filho mais velho do Seu Natan. Foi um trauma na cidade muito grande. Ele próprio ficou praticamente aniquilado, ficou destroçado emocionalmente por conta da perda do filho e desistiu de trabalhar. Ele se recolheu, ele vendeu todas as participações que ele tinha e foi para o cantinho dele, escrever as memórias do filho, as poesias, ele se comunicava com o filho através de médiums, etc. E ele, então, o Seu Natan deixou a cidade de Manaus, convidou muitos executivos para acompanhá-lo. Eu fui um dos executivos convidados, mas eu já era casado, já tinha 3 filhos, eu não podia sair de Manaus. De maneira que eu declinei do convite e continuei aqui. E aí fui trabalhar na Évia. Começou a minha carreira no distrito. Né? Que legal. Até então eu era uma espécie de implantador de fábrica lá para moto importador. Né? Rapaz, o senhor contando aqui, na verdade, então a história é muito mais abrangente do que imagina, porque, poxa, essas empresas, o senhor comentou, Ambev, Moto Honda, isso aqui é quem segura o polo industrial, né? Então, o senhor fez parte de toda essa história até entrar lá na Évia, que depois se transformou lá em Multibras. Eu comecei a trabalhar na Évia e aí a minha especialidade era implantação de fábricas. Mas, de repente, com a morte do filho, o Seu Natan parou esse movimento de implantar fábricas. A Évia era uma empresa de plástico, eu era engenheiro químico, quer dizer, aquilo estava dentro do meu métier. Eu, então, fui convidado a participar da empresa. Eu era um engenheiro de processo, fui mandado para São Paulo para trabalhar na Évia Plásticos, para poder aprender como funcionava, etc.
E aí voltei para Manaus e continuei trabalhando na Évia de 1978, quando ela foi fundada, até 1993, que são 15 anos, 78 a 93. Entendi. Então, durante esses 15 anos, eu fui crescendo na companhia, a companhia tinha um bom plano de carreira, então eu era muito ambicioso positivamente, eu estava sempre me preparando para o cargo seguinte, Legal. Estudando, se me especializando, especializando, fazendo todo tipo de... E, sobretudo, atingindo metas, por Legal. conta de que eu tinha tido um belo de um executivo que foi meu presidente. Logo que a Brastemp comprou a nossa empresa, eu fui colocado para trabalhar com um executivo chamado Antônio César Bonamigo. E ele me dizia: meu amigo, na vida empresarial, o nosso objetivo é atingir metas. A gente tem que atingir metas sempre mais superiores do que as do nosso concorrente, que é para a gente passar na frente deles. Então, quem é o teu concorrente? É um chinês? Vê quem são as metas dele e coloca a meta mais forte. Eu ouvi isso algumas vezes no dia a dia, seu Lito. Eu tô rindo aqui porque... Depois eu fui um disseminador dessa metodologia de trabalho. Né? Depois a gente vai falar sobre isso. Eu, então, acabei sendo um camarada que atingia metas, conhecido dentro do Distrito Industrial como aquele maluco que trabalhava para atingir metas e atingia as metas. Então, a empresa que eu trabalhava, ela estava sempre crescendo, sempre crescendo. Quando foi em 1991, o presidente Collor assumiu a presidência da República, foi eleito, né? E ele tomou aí duas grandes medidas que mudaram completamente o nosso polo industrial, a nossa realidade, aliás, a realidade do Brasil. A primeira delas, ele confiscou toda a liquidez, todo o dinheiro que tinha na praça, deixou todo mundo praticamente zerado. Poupança, né? Deixou todo mundo praticamente zerado. Consequentemente, a gente ficou aí numa sinuca Imagino. muito grande, o consumo desabou, os empregos acabaram, enfim, foi uma reviravolta muito grande. Eu era pequeno, mas eu lembro, seu Ulisses, daquela movimentação. Daquela movimentação. Minha mãe indo pro lado, pro outro. Porque a gente não tinha, eu já tinha 3 filhos nessa época, Sim. eu não tinha dinheiro para comprar os alimentos, a gente tinha que se virar, porque o dinheiro estava todo... o dinheiro tinha, mas ele estava preso no banco. Você não podia tirar ele do banco, né? De maneira que de uma hora para outra você ficou sem dinheiro. E também o presidente Collor abriu a importação de produtos importados, porque ele dizia assim: aqui no Brasil a gente fabrica carroça. Ele queria dizer que a indústria brasileira era uma indústria antiquada, uma indústria improdutiva, uma indústria que não tinha qualidade. Aqui no Brasil a gente fabrica carroças, ele dizia. Consequentemente, ele abriu a importação de produtos estrangeiros e isso foi uma bancarrota generalizada. As empresas brasileiras, quase que todas acabaram. A nossa empresa aqui, que já era da Brastemp, que era dirigida multinacional por uma empresa chamada Whirlpool, que fica com a sede em Chicago, e o americano não tem dó nem piedade. Se você dá prejuízo 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode contar que ou você é demitido ou ele fecha a indústria. É das duas uma. Se o problema é do executivo, você é demitido, sem dó nem piedade. E se o problema é do cenário, ele vai lá e fecha a indústria e abre em outro lugar, abre outro tipo de indústria, alguma coisa assim. Então, a nossa indústria, a Multipraz, foi determinada a ser fechada em 1991, 1992. Eu fui chamado em Chicago e o meu presidente me entregou a chave da fábrica, dizendo assim: está aqui, você... Sua meta é fechar? Sua meta é fechar a empresa, você tem 15 anos de trabalho com a gente, você cresceu, você já é gerente industrial, conhece bem a empresa, é amazonense, conhece o teu povo, tem o sangue de amazonense, de maneira que você tem aí 6 meses para fechar a empresa, porque a empresa dá muito prejuízo. E aí o senhor já estava como diretor, seu Liceu? Não. Eu era gerente. Gerente. E você vai ser o presidente. Ele removeu o presidente que estava aqui, que era um paulista, né? Mandou a turma toda para o sul. E aí disse: você que é amazonense, você vai ser o presidente, porque como você conhece o seu povo, você vai fechar a empresa com o mínimo de dor possível. Meu Deus. Nós tínhamos 1.450 colaboradores. Nossa, então, diretos. Direto. Trabalhando na companhia. Sim. Quer dizer, então era um trauma muito grande, porque o cenário era o pior possível. A empresa da frente estava fechando, a empresa do lado já tinha fechado.
A empresa do outro lado também já estava ruim, quer dizer, não tinha onde empregar o pessoal. E ainda tem um ponto, né? Você, por exemplo, como um executivo, um CEO de uma empresa, já chegar, não, tu vai chegar para fechar, já queima também, obviamente, né? O trabalho. É verdade. E aí, então, eu estou lá em Chicago, o meu presidente, com toda a educação americana, dizendo, tá aqui, olha, vocês estão dando prejuízo e você tem 6 meses para fechar a companhia. Estourando 9 meses, mas está aqui, veja o recurso que você vai precisar, etc. E a partir de agora você é o presidente. Então eu fui o primeiro amazonense que me tornei presidente de uma grande empresa aqui, nessa circunstância, né? Não foi por mérito, foi porque eu era amazonense, ele dizia que eu tinha o sangue de amazonense, conhecia o nosso povo. E aí, de lá para cá, eu não sabia o que fazer, viajando num avião, eu digo, vou fazer aquilo que eu sempre fiz, conversar com as pessoas. Os 49% do meu pai me deu essa facilidade de conversar muito. Legal. Eu sempre trabalhei bem com o microfone na mão, né? O Márcio Braga, aqui, nosso amigo Márcio Braga, aqui do estúdio, deu uma sorte danada, porque senão eu teria sido concorrente dele. Porque ele tem uma grande habilidade aqui de trabalhar. O Márcio ia ter um concorrente forte, Márcio. Eu tenho uma habilidade grande de trabalhar com o microfone na mão. Tanto que eu e o Márcio já fizemos grandes trabalhos lá pelo distrito. Né? Mas esse é um outro capítulo aí. Esse é um outro capítulo para ser contado no momento de vida lá. O Márcio é um talentaço que ajudou muitas empresas do distrito. Né? Ajudou muitas empresas do distrito. O Antônio Silva, o Wilson Pérez, com essa turma toda de veteranos como eu, sabem bem disso. Eu então voltei para cá e eu falava muito com as pessoas. Eu falava muito com o microfone, eu botava todo mundo no restaurante sentado, contava como é que a empresa estava se comportando, quais eram os objetivos, o que os chineses estavam fazendo, o que a gente tinha que fazer, e etc. E aí eu contei, pessoal, olha, nós temos aqui uma missão de fechar a companhia em 6 meses ou 9 meses, por conta de que a gente é uma empresa deficitária e a gente tem que encontrar uma solução. Se a gente ficar quieto, braço cruzado, o tempo passa e a gente vai ser desligado e vai ser uma tragédia social. 1.450 colaboradores, além dos outros do distrito que já estavam perdendo emprego. Tal sorte é que começamos a conversar, trocar ideias, e aí vimos que o nosso principal problema de má qualidade, porque a gente não era produtivo e não tinha qualidade. Então, o que a gente tinha que atacar era o nível de produtividade e o nível de qualidade. E a gente percebeu de que a gente tinha uma deficiência educacional muito grande. A grande maioria dos nossos 1.450 colaboradores não tinha o primeiro grau completo. Nós, então, começamos a investir em educação e, graças ao secretário de Educação da época, o professor José Melo, foi criado uma escola do Estado dentro da nossa companhia, e essa escola era uma escola de supletivo, primeiro supletivo do Mobral, que agora chama EJA, Educação de Jovens e Adultos, mas começava com o Mobral, depois primeiro grau, depois segundo grau, e praticamente obrigamos todas as pessoas a estudar. Ou estudava ou estava fora da companhia, porque era a única chance que a gente tinha de se salvar. Educação, mais uma vez. Era melhorando a produtividade e a qualidade. E aí, à medida que o pessoal começou a estudar, o pessoal começou a perceber vantagens, começou a se relacionar melhor com os filhos, começou a entender melhor o que se passava no mundo com o Jornal Nacional. Quer dizer, o pessoal via que o estudo trazia o conhecimento e que o conhecimento trazia uma série de vantagens. Tal sorte que todo mundo foi fazer os supletivos e, num espaço de aproximadamente 8 meses, a gente formou a turma toda. E aí começou a surgir ideias, e uma das ideias era a gente mandar cartas e mandar fotografias para o presidente lá nos Estados Unidos, mostrando o quanto a gente estava evoluindo, o quanto a gente estava evoluindo. E os indicadores mudando, seu Ulisses? Nisso os indicadores do Brasil já estavam mudando, o prejuízo já não era mais tão grande, não era tão desesperador, de maneira que foi razoavelmente fácil conquistar o coração do presidente lá, mandando as fotografias. Mandava o fotógrafo na casa da família tirar uma fotografia, pedindo a oportunidade de continuar. Bom, nós, por conta da força dessa equipe, eu me emociono muito por conta de que foi exclusivamente a força de uma equipe, a competência, a dedicação, a vontade da equipe da Multibras. Essa empresa, ela começou a ficar produtiva, começou a melhorar a qualidade, começou a ganhar pedidos,
começou a ser reconhecida no distrito, e aí a gente começou a sair do prejuízo, passou a entrar no lucro, recebemos, o presidente se esqueceu que ele tinha mandado fechar a companhia, o presidente se esqueceu, e aí criamos um projeto social incentivado pelo nosso secretário de Educação, na época, o professor José Mello. Nós começamos, o primeiro lucro que a companhia teve, nós começamos a pagar o curso da universidade, em universidades particulares daqui da cidade de Manaus, com foco no nosso negócio. Então, tudo aquilo que se dizia a respeito à engenharia, economia, contabilidade. Seu Ulisses, isso foi em 94, isso 96? Já foi entre 93, quando começou esse processo, e 2000. Eu fico impressionado assim com a sua capacidade de fazer a gestão e os modelos, porque a gente sabe que a educação no Brasil sempre foi até hoje ainda é muito deficitária. É verdade. E o segundo ponto é as pessoas, né? Investir nas pessoas. A gente está falando aqui de dois temas que hoje é um gargalo, a educação e o outro, a gestão de pessoas, acreditar. E o senhor fazia isso já lá em 93, 94, ou seja, em 30 anos atrás já estava pensando nisso e fazendo nesse modelo, e com certeza o senhor está contando hoje que foi um modelo vencedor, porque eu lembro que do prejuízo, do momento de fechar, vocês se tornaram a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. É verdade. Nós viemos melhorando, e aí... porque quando você trabalha em equipe, vão surgindo ideias legais, você vai burilando as ideias, cada ideia é maravilhosa, e uma das ideias que a gente teve é que, olha, do lucro, tudo aquilo que a gente lucrar, nós vamos tirar 10% para investir no bem-estar das pessoas. Mas vamos mostrar que eles estão conquistando isso. Isso aí não é paternalismo, nós não estamos dando. Eles estão conquistando melhorias, eles estão conquistando produtividade, eles estão conquistando qualidade. Então surgiu tantas ideias, que passaria aqui o dia inteiro, a noite inteira falando dessas ideias. Mas eu vou te dar, por exemplo, uma, duas, no máximo, dessas ideias. A gente, quando saía... Em primeiro lugar, os restaurantes eram todos divididos, elitizados, etc. O restaurante do gerente com o garçom, tinha isso, tinha aquilo. E aí acabamos tudo isso, passou a ser um restaurante só, todo mundo comia no bandejão, todo mundo sentava... e acompanhado de todo mundo, o gerente junto com o operário, o diretor junto com o operário. Todo mundo ali é pessoa. E com certo cuidado, que a gente já estava dando lucro, então tinha a comida da dieta, tinha a comida do pessoal que era mais vegetariano, enfim, não tinha vegano nessa época, mas já tinha vegetariano. Então isso tudo o pessoal via e a gente batia na tecla, pessoal, isso vocês estão conquistando, isso aí não é a companhia que está dando de graça, então vamos continuar se esforçando para a gente conquistar mais e mais coisas. Modelo de gestão, né, senhor Ulisses? A gente saía do restaurante e via os nossos colegas dormindo embaixo das carretas, no barro, formiga, e alguém teve a ideia, escuta, por que a gente não faz um trabalho de produtividade e desocupa um espaço aqui e a gente não coloca colchonetes e sofás iguais desse do aeroporto para a nossa turma dormir depois do almoço? E aí fizemos isso, quer dizer, um investimento mais simples e mais barato. Mas o pessoal vai dormir a tarde toda, não vai, eles se juntavam em grupos de 5, a semana tem 5 dias, né? Se juntavam em grupo de 5, e todo dia um não dormia e ficava vigiando os 4 para não perder a hora, para poder voltar para trabalhar. E com isso, então, a gente passou a ter o nosso dormitório coletivo para depois do almoço. Quer dizer, ideias dessa natureza, o coral infantil, o coral infantil que começava a cantar, era um chororô, pai, mãe, quando eu via aquela garotada lá, papai, não é, cantava música de Natal, cantava... Nossa Senhora, a empresa se tornou referência. Que legal. A empresa se tornou referência com pouco investimento, com muita vontade, muita dedicação. Foi escolhida a melhor empresa para trabalhar no Brasil em 2006. Uma empresa saiu de 1993, ia fechar, para 2006, 13 anos depois, a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Muito legal isso, né? Força das pessoas. Que legal. Só pessoas. E aí, poxa, a gente vê aí que, como o senhor falou, né? Investindo em pessoas, acreditando, assim como, poxa, o senhor acreditou em mim naquele momento que a gente se conheceu e então...
mais uma vez, os valores importantes, né, seu Ulisses? E seu Ulisses, nesse modelo... Eu queria destacar aqui para ti, porque eu só tenho essa oportunidade, rapaz, a importância do meu pai e da minha mãe e de uma palavra mágica chamada educação doméstica. O pai e a mãe sempre ensinam as coisas para a gente. Sim. É que a gente, às vezes, aprende e às vezes não aprende. Então, quando você é atencioso e aprende e põe para praticar, pronto, você tem um sucesso muito grande. Seguramente você teve uma educação doméstica muito forte para você ser o rapaz vitorioso que você é. E agora, tem gente que lá pelas tantas acha uma charopada e tal, e acaba não praticando e não dá certo, e aí não vence na vida. Mas educação doméstica é a grande base. Isso é verdade. Porque o que a tua mãe sempre dizia? Todas as mães, por princípio, todas as mães são santas, né? Sim. Todas as mães são santas. E ela sempre dizia assim, meu filho, trate bem as pessoas para as pessoas lhe tratarem. Meu filho, não engane ninguém para ninguém lhe enganar. Quer dizer, a mãe sempre dava os bons conselhos. E os conselhos da mãe, eu digo sempre, brinco sempre, a turma que trabalhou comigo, com quem eu sempre me relacionei, eu não sei nem para que lado fica Harvard. Todo mundo quer a educação de Harvard, o modelo de Harvard. Que Harvard de nada. Você tem na sua casa, você tem toda a metodologia correta. Verdade, seu Ulisses. Eu falo sempre do meu avô também, né? Criado pelo meu avô. Minha mãe também foi uma dessas pessoas que trabalhou no distrito, justamente nesse período aí. Mas meu avô sempre foi assim, seu Ulisses, perseverante, acreditando, me ensinando, me mostrando como é militar. Então era um pouco mais duro, mais rígido, mais rígido. Mas eu sempre fui atencioso e eu... Não prestar atenção e praticar, exatamente. Né? Eu falava, olha, existem as coisas boas e as coisas ruins. As boas a gente aproveita e as ruins a gente descarta. E o senhor falava o seguinte... Eu lembro. Existem duas maneiras da gente aprender. Uma com os erros dos outros. E a outra a gente mesmo... apanhando. Exatamente. Apanhando, sofrendo. Vamos aprender com o erro dos outros. E isso eu sempre fui observando, né? E são ensinamentos que eu levo até hoje. Né? Agora eu queria falar um pouco do seu lado de líder, seu Ulisses, do seu lado gestor, porque a turma que está nos acompanhando aí, a turma do empreendedorismo, dos negócios, né, dos investimentos. Seu Ulisses, qual é hoje a grande competência que o líder da atualidade ele deve ter? O líder, ele tem a responsabilidade de formar uma equipe forte. E é com essa equipe forte que ele bate as metas que a empresa precisa, porque a empresa precisa crescer. O mundo está cada vez mais competitivo. Na hora que a gente está dormindo aqui, os chineses, os japoneses, o coreano estão trabalhando e estão passando na frente da gente. Então, o mundo está cada vez mais competitivo. A gente tem que estar permanentemente ligado e procurando ver como fazer melhor para bater as metas que eles ainda não conseguiram bater. E você tem que fazer isso com valores morais. Não pode ser na trapaça, não pode ser passando por cima das pessoas, etc. Então, a principal responsabilidade do líder é formar uma equipe que atinja metas, praticando valores, trabalhando com decência, com honestidade, com educação. Esse, para mim, é a principal missão do líder, né? Legal. Eu escutava muito o senhor falar isso também, seu Ulisses, no dia a dia lá. A gente estava na equipe, naquela época ali o Gustavo era o responsável pela mesa de operação, isso a gente está falando de 2008, 2009. A gente saía de uma grande crise, que foi a crise do subprime de 2008. Do Lehman Brothers, né? Exatamente. E aí o senhor falava, a missão do líder é formar os vencedores. Vocês aqui, que eu era um operador na mesa, um assessor, você tem que ser um vencedor. Né? E aquilo ficava na minha cabeça. O que eu tenho que fazer para ser um vencedor? O que eu tenho que fazer para ser um vencedor? Eu ficava pensando naquilo diariamente, né? E nas nossas reuniões, mais uma vez, aquilo se alimentava. Então, eu falava, preciso internalizar, preciso ser um vencedor. E até hoje, seu Ulisses, isso é automático. É verdade, é automático. É verdade. O que tu tem que fazer para ser um vencedor? É porque você vê na prática que você precisa ter conhecimento. E aí o senhor dava um outro caminho, que era, mas para ser um vencedor tem que bater meta. Então, eu tenho que bater meta, quais são as metas? E aí isso foi internalizando. Então, quando a gente fala de metas hoje, como o senhor falou, tem que ter metas. Aprendi isso com a minha mãe. Até hoje, eu penso assim, qual é a meta? Qualquer lugar que eu vou, qual é a meta? Qual é o objetivo? E eu falo isso porque, por exemplo, quando o senhor me conheceu há 15 anos atrás, eu
casei, enfim, toda aquela situação, engordei muito, 40 quilos. E quando eu fui para o processo de emagrecimento, seu Ulisses, ela falou, olha, a tua meta é perder tanto. Eu falei, opa, meta eu conheço. Meta eu entendo. Né? Ah, é isso? Ah, tá. Eu preciso ter um plano de ação. Perfeito. Eu falei, poxa, tá, mas qual é o método, né? É o método. É esse. Aí eu falei, tá, então eu vou fazer exatamente o que tá aqui. Os indicadores teus são esses aqui. Aí a gente tá falando lá dessa situação, nível de obesidade, percentual de gordura e tal. Eu falei, opa, entendo de meta, entendo de indicador e tu tá me dando procedimento, cara, então é isso que tem que fazer. Né? Então, assim, e aí fizeste. Exatamente. E hoje tá aí, esbelto, né? Com 40 quilos a menos, né? Verdade, seu Ulisses. Exatamente. Eu achei interessante o pessoal que te viu, né, com 40 quilos a mais e que uma vez ou outra a gente está conversando, esse assunto vem à mesa e o pessoal diz, rapaz, o Dean fez uma bariátrica, uma cirurgia bariátrica. Eu digo, não fez bariátrica coisa nenhuma, ele só bateu a meta dele, ele colocou uma meta lá num período tal, eu não me lembro direito quanto tempo foi o período, 6 meses, um ano. Mesmo. Pronto, isso nesse aí. período você praticou as ações. E você aprende esses valores que ficam internalizados, né, seu Ulisses? E, poxa, eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente desse processo, de quando o senhor saiu da indústria e montou ali esse projeto, que foi onde a gente se conheceu, que é aí que começa a minha história dentro do mercado financeiro. E olha só, tem também aí nessa questão, Dean, muito romantismo e muita responsabilidade de um pai. Eu tenho 3 filhos, 2 moças e um rapaz. E sou casado, vamos fazer 49 anos de casado agora. Sim. E a esposa, ela criou a garotada os melhores princípios de educação, moral. E quando a garotada se aproximava do mercado de trabalho, eu dizia, agora passa a garotada para mim, para eu orientá-los. Eu já era lá do distrito, né? Preparava muitos jovens, sabia como preparar os jovens, orientá-los para o caminho do futuro. E aí começava a orientar. Orientei a minha filha mais velha, que é dentista. Depois fui orientar o teu amigo Gustavo. Rapaz, esse aqui eu peço um adendo especial, porque, o Guga é um irmão, na verdade, é meu padrinho de casamento. Meu padrinho de casamento. Isso aqui é a história para ele contar. Gustavo, você tá intimado a vir aqui para contar essa história aí, seu Ulisses. E lá pelas tantas, então, eu muito preocupado com os filhos, né? Eu sou muito amigo deles, muito amigo. Os 3 tesouros. E eu, então, vendo que o Gustavo, diferentemente de mim, eu nasci num ambiente de muita dificuldade. E quando o Gustavo nasceu, eu já estava lá no distrito, já estava numa posição privilegiada. Então, o meu filho, graças a Deus, não teve a necessidade de passar por essas dificuldades. Mas eu percebi de que ele não estava sendo aquele guerreiro que precisa ser para ganhar as batalhas. E estava muito assim, caminhando para a profissão de herdeiro, sabe? Sim. E aí eu digo, esse camarada aí está se encaminhando para a profissão de herdeiro e eu tenho que mudar esse rumo dessa vida dele. Maneira que eu, então, combinei lá com o presidente da companhia, levei o Gustavo para dentro da nossa Multibras. Ele trabalhou comigo lá durante 2 anos. Ele fez tudo lá. Ele foi carregador de caixa, ele foi empilhador, ele foi estoquista. Ele acordava cedo, saía tarde da companhia, andava em cima dos caminhões junto com os operários. E com isso ele aprendeu a viver. Aprendeu a viver, começou a se interessar, quis fazer economia e informática. E eu comecei a procurar, dentro da área de economia e informática, o que eu poderia fazer para encaminhá-lo. Nessa ocasião, lá no Distrito Industrial, a gente tinha um pequeno grupo de investidores. Que legal, você disse. E eu era lá uma espécie de líder desse grupo, né? Então, todo o dinheiro que a gente poupava, a gente não gostava de colocar em caderneta de poupança, porque você só perde dinheiro em caderneta de poupança, desde aquela época. Até né? hoje. Desde aquela época você só perde dinheiro em caderneta de poupança. Renda fixa, naquela época, não rendia praticamente nada. Então, a gente se propôs a estudar sobre o mercado de capitais. Fizemos um clube de investimentos, meia dúzia de presidentes de empresa,
E aí fizemos um contato com uma corretora em São Paulo e a gente então juntava as nossas economias e aplicava nessa corretora. Começamos a ter aula sobre mercado de capitais e começamos a ver que, puxa vida, que legal, aqui que a gente pode ganhar dinheiro. E aí aquilo foi, naturalmente eu fui aprendendo, cada vez que eu ia em São Paulo, eu esticava um dia a mais, um sábado a mais, ia fazer cursos, etc. E comecei a me interessar muito por mercado de capitais. Que legal. Quando chegou a hora de dizer, olha, você vai se aposentar, e eu disse, o que eu vou fazer quando eu estiver aposentado? E aí analisei as possibilidades, e a que mais me agradou foi trabalhar no mercado de capitais, porque em Manaus não tinha ninguém que tivesse uma agência de investimentos. Como o Gustavo já estava domesticado, já tinha passado lá a quarentena dele lá na Multibras 2 anos, já estava querendo ser um guerreiro, eu digo, bom, então agora tu tem que ir para São Paulo para te estudar economia, informática e mercado de capitais. E quando você se formar, é o tempo que eu vou estar me aposentando, você vem para Manaus e a gente monta uma sociedade, eu entro com relacionamento e você entra com a técnica. E a gente monta aqui uma agência de investimentos. E aí fizemos a primeira agência de investimento que teve em Manaus, aprendemos como funciona uma agência de investimentos e começamos a recrutar. E aí foi a nossa história lá no elevador, né? Começamos a recrutar jovens que queriam ser vitoriosos, né? Sim. A nossa intenção era ter uma equipe de 15 jovens que queriam ter vitoriosos, e você fez parte dessa equipe. E começamos, então, a trabalhar com uma agência de investimentos que cresceu, disparou, trouxe para Manaus esse processo. Eu fiquei na agência de investimentos por aproximadamente 5 anos, e aí eu tenho um grande amigo, meu amigo íntimo, que é o Dr. Jorge Gerdau, da Metalúrgica Gerdau, e o Dr. Jorge é um brasileiro muito preocupado com o serviço público, onde ele dizia para mim assim, rapaz, nós temos que levar para o serviço público a experiência nossa da gestão empresarial. Perfeito. A gente tem que levar isso para o serviço público, porque o serviço público não tem essa experiência, Ulisses. Seu Ulisses, antes de chegar na parte do serviço público, eu queria destacar aqui que assim, todo esse planejamento que o senhor montou, todo esse relacionamento e toda essa escola que o senhor teve, né, foi de grande valia, porque eu lembro que em torno de 3 anos, foi mais ou menos isso, 2, 3 anos, nós éramos o maior escritório de investimento. Em 3 anos. 3 anos, né? Do Brasil. Nós éramos referência aqui em Manaus para a turma em São Paulo. O pessoal vinha de São Paulo aqui para ver como Exato. O que esses caras estão fazendo lá em Manaus? E o que a gente fazia lá era gestão empresarial aplicado em agência de investimento. Não existia. Até então, o pessoal trabalhava agência de investimento, meio no empirismo. E o que a gente fez? Trouxemos as metodologias da indústria, de uma empresa, né? Para dentro da nossa gestão. E esse modelo, na verdade, foi adotado por uma grande companhia que se tornou uma das maiores corretoras de investimento do Brasil. Né? Então, assim, pegou o modelo que a gente estruturou aqui, levou lá para fora, né? e cresceu muito. Hoje está aí no mundo inteiro. É verdade. Enfim, é uma história mesmo de sucesso com o seu trabalho. Eu lembro que tinha a nossa reunião matinal. Era duro para você, né? Porque todo mundo... A história é assim, o mercado de São Paulo abre às 9. Isso. Em Manaus é 8. E a gente precisava bater metas, verificar metas e treinar. Isso. Então a gente começava às 7. E quem não chegasse às 7 ganhava um despertador. Tu lembra disso? Eu lembro. Rapaz, eu lembro que eu chegava às 7 da manhã no escritório, que era para reunião, e saía, seu Ulisses, 11 da noite. Olha aí. Porque, como o senhor, né, eu gosto muito porque a minha história é parecida. Meu pai também era garçom, né? E sempre estudei em escola pública. Não tive pai rico, nem mãe rica. Minha mãe trabalhava no distrito. E... eu não conhecia ninguém que tinha dinheiro. Então, poxa, eu trabalhava no mercado de investimento, meus amigos não eram lisos, alguns até, sei lá o que se virou depois, mas enfim, não tinha relacionamento. Falei, o que eu tenho que fazer, né? Você vai ter que dar curso, você vai ter que dar palestra. Para se relacionar com as pessoas. Exatamente. E foi assim que eu fui aprendendo, dando curso, dando palestra. Então, trabalhava durante o dia e dava curso e palestra até 11 da noite,
todos os dias, que era para mostrar, criar mercado, ensinar as pessoas, e foi assim que a gente cresceu, né? E aí bateu. Eu queria só dizer para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, que você, por maior dificuldade que você tenha, se você quiser, você consegue. Por exemplo, nós contratamos um professor de oratória para os nossos 15 jovens, porque tinha alguns que tinham vergonha, outros falavam baixo, outros tinham defeito de linguagem, falava meia dúzia de palavras, quer dizer, vício de linguagem. E esse professor de oratória corrigia o pessoal, e essa turma saía pela cidade de Manaus dando curso para médico, para dentista, para engenheiro, enfim, para profissionais liberais, e falando alto e gesticulando, falando assim meio com gestos teatrais, etc. E tinham começado do zero. Então foi dessa escola aí que eu saí. E aí, enfim, senhor, a gente conseguiu aí esse grande prêmio, né? Poxa, teve ali os seus bônus e etc. E depois o senhor foi pro... Como conhece o Jorge lá? O Jorge Gerdau, rapaz. O Jorge Gerdau ficava, cada vez que eu ia para reunião lá na Confederação Nacional da Indústria, ele ficava me aperreando. Rapaz, nós que trabalhamos na indústria, que aprendemos a ser gestores, que aprendemos a ser líderes, nós não podemos levar isso sem contribuir com o Brasil. A gente tem que contribuir com o Brasil, a gente tem que ir para o serviço público. E ele já era ministro, né? Ele era assessor de ministro, alguma coisa assim. Ele teve um cargo, eu lembro. Ele estava nessa fase. Não sei se foi no governo Lula ou Dilma, mas eu lembro de um cargo. Acho que era o governo Dilma, eu acho. Ele estava nessa fase, E aí me aperreava. Um certo dia, eu, cheio de patriotismo, eu digo, então tá bom, então eu vou parar de trabalhar. O meu filho já sabe conduzir a empresa, eu então vou deixar a empresa para ele, para o sócio e para os operadores. Eu lembro disso, eu disse. Os operadores. Foi difícil. Foi um momento difícil, mas eu agora vou procurar ajudar a minha cidade. E aí fui trabalhar na prefeitura como secretário de Finanças. Legal. Né? Eu lembro do senhor falar... Hoje o senhor falava assim, naquela época. Não sei se foi 2014, se eu li isso aí, mais ou menos. Foi 2013. 2013. O senhor falava, agora eu vou retribuir para Manaus, vou retribuir para as pessoas o que a cidade me deu. Poxa, a gente ficava triste que não ia estar mais ali no dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente via o valor... Era um propósito, né? Um propósito nobre, né? De dividir. Eu falei, cara, e como é que vai chegar lá na vida pública? Que a gente sabe que até hoje, na verdade, é muito diferente, né? Apesar do modelo de gestão ter mudado bastante, mas como é que eu vou... os desafios que você vai encontrar. E aí você foi para a Secretaria de Finanças da cidade de Manaus. Como é que foram esses desafios lá, senhor? A Secretaria de Finanças estava completamente quebrada. Na verdade, o Brasil já estava começando. O Brasil ele começou uma crise pesada a partir do final da Copa do Mundo, 2014. O Brasil entrou numa crise pesada, e depois veio a crise do governo Dilma, a crise do governo... Enfim, nós entramos aí numa crise pesada. Todos os municípios brasileiros passaram por enormes dificuldades. E quando nós começamos o nosso trabalho na Secretaria de Fazenda, a gente também viu que a situação era bastante crítica, né? E o que foi feito foi implementado o modelo de gestão empresarial, onde a gente estruturou a companhia, a gente determinou quais eram as nossas metas, a gente ensinou todo mundo a trabalhar com PDCA, a gente colocou indicadores pelas paredes, e a gente começou a motivar os trabalhadores do serviço público, que se motivaram, que foram muito competentes, e aí começou a mudar, né? Nada resiste a um bom trabalho, nada resiste ao trabalho, né? E aí começamos a mudar, ganhamos o apoio do Banco Mundial. Legal. O Banco Mundial veio aqui, veio aqui em Manaus, e aí se propôs a nos apoiar. O dinheiro que a gente precisava para investir em gestão, o Banco Mundial nos deu. E quando nós encerramos a nossa gestão em 2016, a prefeitura estava absolutamente superavitária. A gente estava fazendo palestra em Washington, mostrando para os países, para os municípios dos países europeus, dos municípios dos países africanos. Foi o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento? Os dois. Que elegeram a cidade de Manaus como uma das melhores gestões financeiras. Banco Mundial do mundo, né? Foi. Tanto que a gente foi convidado para fazer cursos para os municípios dos africanos. Então, eles tinham lá enormes dificuldades, então se fazia tudo isso em inglês. Foi um sucesso.
E eu estava vendo, eu acho que pela televisão agora, no governo do prefeito Davi Almeida, Manaus foi escolhida em primeiro lugar em serviços públicos. Eu me lembro bem de saúde e eu me lembro de gestão financeira. Legal. Me lembro de gestão previdenciária, teve mais um ou dois itens que Manaus foi escolhido com. E, consequentemente, eu não tenho dúvida nenhuma que isso faz parte dessa plantação. Sem dúvida. Eu lembro do data center também. Poxa, tem implementado lá. Hoje você conseguir resolver as coisas pela internet, né, algo que nem se pensava acontecer há algum tempo atrás. Hoje você consegue resolver. Então, é verdade. Mais uma vez, né, é verdade. Ulisses? Pessoas determinadas, com metas bem alinhadas, com um modelo de gestão transparente, monitorando indicadores. Eu lembro que o senhor falava bastante, usava como referência o professor Vicente Falcone. Vicente Falcone, né? O senhor trabalhou? Trabalhei com ele, aprendi com ele, foi a pessoa que mudou o Brasil, né? Quando o presidente Collor dizia assim, o Brasil não tem produtividade nem qualidade, quem foi trazido para o Brasil para mudar esse quadro foi o professor Vicente Falcone. E o professor Vicente Falcone, até hoje, ele ainda está aí, já velhinho, já pelos 80 anos, mas... E seu Ulisses, e hoje, assim, no atual modelo, né? O senhor que participou da vida pública, da vida empresarial, a gente tem o nosso modelo aqui ainda pautado muito na Zona Franca. O que o senhor pensa aí para o futuro da cidade de Manaus? O que o senhor imagina, assim, desse cenário? Eu tenho estado bastante preocupado com o nosso modelo do polo industrial de Manaus, por conta de que a gente já vai aí com 55 anos, e ele não se consolidou como um polo de tecnologia. A tecnologia vem sempre de fora. Ele tem sido bastante dificultado por conta de burocracias, o PPB, que não permite fabricação de novos produtos, etc. Então, há pouco eu fazia parte de um movimento sem fins lucrativos chamado CODESE. Perfeito. E a nossa proposta era a gente conseguir desenvolver 5 nichos de mercado com características totalmente regionais, que a gente pudesse apoiar o distrito, não deixar a cidade toda só nos ombros do distrito. Então a gente começou a desenvolver projetos na linha de turismo, de piscicultura, porque não para piscicultura para cá, para Manaus, piscicultura para vender peixe para a China. Perfeito, exportar. Para exportar, legal. Porque lá tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Quer dizer, tem muita gente precisando de proteína animal, etc. E atrás desses mercados. Lá está o mercado, o melhor mercado de turismo hoje em dia, o turismo mais abastado, o turismo mais endinheirado, é o do turismo dos asiáticos. Se você desce lá uma Champs-Élysées, lá em Paris, você vê umas centenas, quase milhares de chineses, de coreanos, de japoneses entrando lá nas lojas, etc., porque é onde está o poder aquisitivo. Então, a gente precisaria preparar um projeto de turismo para atrair aqui os turistas que têm posses. A gente precisaria desenvolver, nós temos 30% de toda a água doce do mundo. A gente tem que aproveitar isso, tem que usar a tecnologia das nossas universidades para aproveitar no desenvolvimento de proteína animal, desenvolvimento de pesca, para poder não só mandar in natura, mas apanhar o peixe, beneficiar e já vender o peixe todo filetado, etc., porque aí é que está o valor agregado, né? Nós temos aqui no Amazonas a maior quantidade de minérios importantes. O nióbio está aqui, o potássio está aqui, está aí o mundo aí nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, brigando atrás de fertilizante, e a gente tem fertilizante à vontade, mas tudo pela burocracia, tudo em reservas indígenas, etc. Quer dizer, nós vamos... Agora mesmo estão descobrindo aí que 4 empresas americanas compraram ou estão fazendo seus produtos com ouro que foi transportado ilegalmente daqui do Amazonas. Então, quer dizer, a gente não usa esse mineral que a gente tem, que é nosso, e acaba saindo via contrabando. A gente também precisa desenvolver produtos de biotecnologia da floresta, precisa desenvolver economia digital, enfim. Exato. Mas nós não estamos fazendo isso, a gente está razoavelmente parado. Ou seja, ao invés da gente fazer acontecer as mudanças, a gente fica chorando que o governo faz isso, que o governo faz aquilo. E a gente tem que tomar a iniciativa de ir para frente do problema e resolver o problema.
Eu tenho estado bastante preocupado com isso, sabe? Sim. Seu Ulisses, trazendo um pouco aqui para o lado do mercado financeiro, eu queria falar também hoje, a gente sabe disso no dia a dia ali, mas eu queria ouvir do senhor, né? Poxa, como é que está a sua carteira de investimento hoje? Como é que o senhor está fazendo a gestão disso? Eu tendo em vista hoje uma recessão global, né? Então, como é que está sendo aí a gestão da carteira de investimento mesmo? O grande ponto que me preocupa hoje é o tamanho dessa recessão. Você veja que uma guerra da Rússia com a Ucrânia já dura 6 meses, com consequências as mais nefastas possíveis. O mundo ocidental bloqueando a Rússia, a economia da Rússia, a Rússia se vingando, não vendendo gás para a Europa, quer dizer, criando uma crise de energia na Europa. Os Estados Unidos emitiu muito papel para poder suportar a crise da pandemia, a crise da guerra agora. Consequentemente, os juros dos Estados Unidos estão maior do que os juros aqui no Brasil, né? Eu digo para você que hoje o mercado financeiro é para especialista, é para você, é para toda. É verdade. Já não é mais para mim, eu já não sou mais especialista, eu já sou usuário. Vai, eu vou lá eu vou lá com você, vou lá com os outros assessores me aconselhar e o que a gente deve fazer, porque o mar não está para peixe, não. É olha, verdade, o mar não está para peixe. Eu vou lhe dizer aí que ao longo desse período aí que a gente está já trabalhando com o mercado financeiro, né, a gente teve ali diversos momentos e eu lembro que o senhor falava, nos momentos de dificuldades é que a gente tem que crescer, tem que trabalhar mais. E eu lembro até dos feriados, dos finais de semana, a gente querendo ficar em casa, ir para Presidente Figueiredo. A gente ia sentar para se planejar, para se estruturar, estudar se preparar. Enquanto os outros estavam lá tomando sua cerveja. Eu sempre dizia assim, uns choram e outros vendem lenço. Né? Nós temos que vender lenço. Deixa a turma chorar e nós temos que vender lenço. Exatamente. Assim, então, passando por diversas situações, seu Ulisses, de momentos econômicos mesmo, enfim, desde a crise de 2008 até hoje. E eu acho que esse é um dos momentos mais sombrios de toda essa situação, de não saber exatamente como o senhor falou, a duração disso. A duração. E você veja, eu fico mais preocupado ainda porque a Rússia e a Ucrânia, puxa vida, em 6 meses já tinham que ter encontrado uma solução. Não encontram uma solução. Agora o nosso presidente russo já está dizendo que quer destituir o presidente da Ucrânia. Isso vai longe. Sim. E quanto mais longe for, mais dificuldades a gente vai ter que... O mundo vai... Os Estados Unidos já está com 8,8% de inflação anual, alta, a mais alta dos últimos 40 anos. É verdade. Né? E, na verdade, ali é uma geração nos Estados Unidos, que não sabia viver com inflação. É verdade. A gente sempre teve aqui. Hoje, o melhor conselho que eu daria para toda a turma que está com investimentos ou que vai investir, ou coisa dessa natureza, procure o seu especialista, porque o mar não está para peixe. Não invente de querer entender, porque tem muitas variáveis em jogo, é uma crise internacional, consequentemente ela ataca por todos os lados. Então, não se arrisque, não se arrisque. Você que lutou tanto para poupar, não se arrisque agora, não. Procure o seu assessor, o seu aconselhador, o seu orientador, para fazer o negócio mais correto. Perfeito. Poxa, seu Ulisses, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Por mim, a gente ficava aqui mais uma hora, 2 horas aí falando aí de todos os temas aí que o senhor domina. E para a gente finalizar, seu Ulisses, como eu falei, eu quero aproveitar esse momento e deixar registrado para lhe agradecer por tudo que o senhor fez por mim, pela minha família, pela oportunidade, eu já lhe falei isso, mas hoje eu quero deixar aqui registrado de coração, pela oportunidade que o senhor me deu quando a gente se conheceu lá no elevador. No elevador, né? E tá junto aqui até hoje contando essa história. E convivendo diariamente com amizade, companheirismo, aprendendo. Poxa, o senhor ali sempre como conselheiro, né, dando ali a sua visão, a sua situação, e são até nos momentos de dificuldades, quando a gente passa por alguma situação lá, o senhor tá lá com a gente na hora, é assim, vamos fazer desse jeito. Que então... legal que na hora do aperto eu ainda sou chamado. Na hora do aperto eu ainda sou chamado. É verdade, então assim é o meu sincero agradecimento, seu Ulisses, mas para finalizar, eu queria, seu Ulisses, que o senhor dissesse, se eu pudesse hoje
estivesse lá, sei lá, na Times Square, deixando uma marca, deixando um legado, passando uma mensagem que o senhor falasse e que todas as pessoas do mundo fossem escutar, o que o senhor diria? Eu diria, crie seus sonhos à vontade, transforme-os em metas e corra atrás de bater as metas, porque você vai ser feliz. Ao bater metas, você vai provocar a satisfação de tantas e tantas pessoas, tantas e tantas empresas. E você vai correr. Não perca tempo sem bater meta, porque conversando com o Gustavo outro dia, 75 anos, né, eu dizia, meu filho, puxa vida, eu só preparei meta até 80 anos. Rapaz, eu vou começar a preparar minhas metas depois de 80. Por quê, papai? Por quê? Porque eu estou passando bem, rapaz, nos check-ups e tal. Então... Coisa boa, gente. Esse aqui foi o Ulisses Tapajós. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Não esqueça de curtir e compartilhar aí o Dean Talks Podcast. Muito obrigado, gente. Que legal. Um grande abraço, Dean. Tamo Valeu, junto. seu Ulisses. Tamo junto.